atrás, o pastor Bill colocou um desafio para mim. E ele disse: pastor, eu quero que o pastor, gostaria de pedir ao pastor que pregasse em Colossenses, trouxesse uma série de mensagens em Colossenses. E eu pude descobrir que Colossenses, interessante, a gente lê a Bíblia, a gente lê, faz a nossa leitura anual, mas quando você vai estudar profundamente o que o livro está falando, o que no caso o apóstolo Paulo estava falando, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. E eu achei tão desafiador, porque Colossenses, apesar de não ser um livro grande, ele é um livro com muitas doutrinas, muito complexo, porque ele trata de assuntos muito importantes. Ele trata de problemas que aconteceram ali naquela igreja. Mas antes de continuar, deixa eu orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai querido, nós, ainda em Tua presença, nós Te louvamos. Amém. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Hoje celebramos a ceia, lembrando do Seu sacrifício na cruz. E nesse livro nós entendemos que o foco dele é o cabeça da igreja, Cristo. Cristo é o cabeça. Ele deve ter a supremacia na igreja, ele deve ter a supremacia em nossas vidas. Muitas vezes nós lutamos com a nossa carne, com o nosso desejo, com nossas falhas pessoais, pecados mesmo, não deixando que o Senhor tenha essa supremacia. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que a Tua palavra nos ensina sobre andar com o Senhor, sobre viver com o Senhor de tal maneira que desejemos estar com o Senhor, que o nosso desejo seja, que essa chamada final seja hoje, porque é muito melhor estar com o Senhor. Então ajuda, Pai, na pregação da Tua palavra, que aquilo que eu pregar seja compreensível a todos, que o meu intuito possa ser bem compreendido, que eu saiba usar bem as palavras, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, eu te peço cada um que está aqui nessa noite. E eu te louvo, mais uma vez, pelo Teu amor por nós. Em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu não sei se todos vão conhecer, eu acredito que o Daniel vai conhecer. Você, Daniel. Mas talvez o pastor Bill tenha ouvido falar, dona Suzana talvez também, mas eu sei que nem todos aqui vão conhecer uma cidade chamada Vale do Amanhecer. O irmão esteve em Brasília, sabe. Vale do Amanhecer. Quem não conhece, nunca ouviu falar do Vale do Amanhecer. Até que os outros, bastante gente sabe o que é o Vale do Amanhecer. Agora, para tentar explicar para aqueles que não sabem, o Vale do Amanhecer é uma cidade que tem no DF, que ela vive em torno da religiosidade, mas é uma religiosidade pagã. Lá tem todo tipo de seita, de religião, de coisas. Só para vocês terem ideia, vocês veem pessoas andando com umas roupas que parecem umas fantasias, com umas capas grandes. É um negócio bem estranho mesmo. Você olha assim, não, você tá indo ou tá vindo de uma festa fantasia, mas não é. Eles estão indo para o tipo de culto deles. É muito, muito ligado ao espiritismo, a religiões espiritualistas. E aí, eu quero que você imagine uma igreja sendo fundada num lugar como esse, onde a cidade vive e respira esse tipo de coisa, esse tipo de doutrina, religião toda. Misticismo. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui, não estava achando. Muito obrigado. Uma cidade que vive com essa aura mística. Inclusive tem outro lugar em Brasília ali, a Chapada dos Veadeiros, e outros lugares ali que
Eles dizem que é plano, consegue receber melhor os espíritos, as coisas que a gente sabe que a Bíblia fala que não existe almas, né, penadas, mas sim existe demônios, os anjos caídos, é isso que existe, não existe outra coisa. Biblicamente falando, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, acabou. Não tem volta e não tem espírito andando por aí. Mas, agora imagine uma igreja, a gente tentando fundar, por exemplo, a nossa igreja, dentro do Vale do Amanhecer. E para piorar a situação, um grupo de pessoas, que algumas famílias se mudam para perto da nossa igreja e começam a vir na nossa igreja, só que eles estão vindo todos da igreja adventista. Com toda a sua doutrina, com tudo, aquela bagagem que fala que a salvação você tem que guardar o sábado, que você tem que guardar a lei, que você tem que guardar ritos. Seria fácil a vida da igreja? Seria fácil uma igreja no meio de um lugar assim, com pessoas vindo para a igreja e tentando até dizer, não, mas olha, isso aí não é o que vocês estão falando, não é bem assim não, e começando a querer atrapalhar a igreja e trazer ensinos que são totalmente contrários à Bíblia? É mais ou menos essa a situação dos colossenses. Paulo não foi ele quem fundou essa igreja. Quem fundou essa igreja foi Epáfras, nós já vamos falar nele aqui no texto. Abra suas Bíblias em Colossenses, se já não estiver aberta lá. Em Colossenses, no capítulo 1, que nós vamos começar a partir do capítulo 1. Colossenses 1, versos de 1 a 12. Aqueles que podem, eu vou pedir que se coloquem em pé mais uma vez. Somente aqueles que podem. Sentado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com os outros, com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como também aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo ou alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Podeis assentar. O título da mensagem de hoje é Dignos. E aqui Paulo começa falando, Paulo, um apóstolo pela vontade de Deus. Não foi ele que fundou a igreja de Colossenses, possivelmente foi Epáfras. Mas ele já começa falando algo muito importante. Ele era apóstolo pela vontade de Deus, ele não era qualquer um. Ali ele estava dizendo para os colossenses, porque não foi ele que fundou aquela igreja, então ele precisava dizer, olha, quem que eu sou? E mostrando as credenciais, e que eles deveriam ouvir o que ele tinha a dizer para eles. Era importante que a igreja ali ouvisse o ensino e colocasse em prática. Era muito importante isso. Então ele fala, olha, Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, não é pela vontade dele, não é pela vontade de ninguém, é pela vontade de Deus. Nós vemos aí, nos rodeando em muitos lugares, surgindo apóstolo em tudo quanto é canto.
Mas para ser apóstolo, tem que ser chamado por Deus, tem que ter visto a Cristo, tem que ter andado com Cristo, tem que ter pelo menos andado com os apóstolos. Só teve um que não foi por Cristo, que foi eu esqueci o nome, acho que é Matias, isso, obrigado, irmão. Matias, que foi tirado por sorte. E Paulo, que depois diz que ele é um abortivo, que ele veio depois, Cristo apareceu para ele na estrada para Damasco. Depois não tem mais apóstolo. Deus chamou esses homens e mais nenhum outro para dar esse tipo de autoridade. E apesar de ele não ter fundado essa igreja, ele demonstrava que conhecia ela muito bem por conta da sua fama que chegou aos seus ouvidos. Olha ali no começo: graças damos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3 eu estou lendo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Então o que eles faziam chegou no ouvido dele. A igreja tinha um bom testemunho. A igreja era operosa. Ela fazia as coisas que ela precisava, pelo menos o feijão com arroz. A fé deles em Cristo Jesus, o amor por todos os santos. E isso chegou no ouvido dele. E diferente de Corinto, onde a igreja de Corinto, lembra, se preocupava com dons, quem que era melhor, quem que tinha o dom melhor, quem falava em línguas, não, mas eu tenho profecia. Essa igreja era completamente diferente. Ela não se preocupava em quem é o melhor. Ou eu prefiro o pastor tal, eu prefiro fulano de tal, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, eu prefiro Apolo. Não. Corinto era assim. Mas Paulo, o que ele ouve dessa igreja é outra coisa. O que ele ouve dessa igreja é que é um amor entre todos. Um amor verdadeiro. E que essa igreja fazia coisas extraordinárias, mas de uma forma simples e bem feita. E esses frutos, eles não ficavam só ali. Esses frutos, eles atravessavam a cidade, não era só ali no meio deles. Então Paulo escreve essa carta aqui com o objetivo de tratar os problemas, mas ele não começa pelos problemas. E isso é uma lição para todo líder, para todo pastor. Às vezes, a gente até vê coisas que incomoda, mas a gente às vezes tem que ter o jeito certo, ou melhor, se a gente falar da forma errada, eu posso espantar o irmão. Eu fiquei sabendo esses dias que até mesmo na mensagem, a forma como eu falei, às vezes soou meio difícil. E a gente não quer isso, eu não quero isso, eu quero poder pregar aqui da forma correta, da forma que seja instrutiva, que edifique, mas que possa motivar os irmãos a viver uma vida que agrade a Deus. Não que não estejam vivendo, mas esse é o objetivo do pregador, deve ser o objetivo do pregador. Não assustar, não falar uma coisa que não deve, mas falar uma coisa certa. Então olha como Paulo, ele seguiu o caminho correto. Ele, antes de tratar os problemas da igreja, ele vem e coloca as coisas boas que eles faziam. E ele enumera 5 características que eles demonstravam e que Paulo dava graça por isso. A sua fé em Cristo. E que é primordial, é o básico para qualquer um que se diz crente, ser salvo em Cristo Jesus. Entender que Cristo morreu pelos seus pecados e confiar, entregar a sua vida a Ele, se arrependendo dos pecados e crendo. Isso é o básico, e ele exalta isso neles. Ele também exalta o amor, como eu acabei de falar, um amor que ele, não estando ali, chegou lá onde ele estava. E ele estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. E é escutado por todos. Ele fala, todos sabem de vocês, como vocês se amam, como vocês têm um relacionamento próximo. Isso é muito bom. Ele também exalta a esperança. Eles tinham essas atitudes porque eles tinham uma esperança. Eles tinham esperança. Qual esperança? O que estava reservado no céu. Olha lá, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Isso deve ser um reflexo natural do crente. Uma vez que ele aceitou a Cristo como Salvador e se arrependeu, ele começa a viver uma vida cristã. E ele começa a viver para Deus. Então,
Ao saber que tem algo esperando por ele no céu, isso deve motivá-lo a viver mais ainda para Deus. Ao saber que Deus tem reservado um lugar para você na glória, isso deve te motivar a viver para Ele. Deve te motivar a caminhar com Ele, com Deus. A conhecê-lo mais, a se aproximar mais dele, a ler sua Bíblia, a orar mais. Por quê? Como gratidão. Porque ele não só te salvou, ele te prometeu um lugar nos céus. Cristo falou lá em João 14, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar, está lá. O meu lugar está lá. O lugar de todo salvo aqui está lá. Todo salvo em Cristo. E isso deve motivar a gente a fazer mais. A fazer o que Ele quer que nós façamos, a termos esse andar digno. Mas eu ainda vou chegar lá nesse ponto. Continuando aqui, no verso 6. Que já chegou a vós, o Evangelho, a verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde quando? Desde quando que está frutificando o fruto deles? Desde o dia que eu vi. Desde o dia em que eu vi. Vou fazer igual o pastor lá do americano. Hã? Desde quando? Oh. Desde o dia em que ouvistes. Eles ouviram, eles creram, e o que foi a consequência? A sequência? Eles frutificaram. Crente frutifica. Crente em Jesus Cristo frutifica. Crente que não dá fruto é complicado. Tem que pensar na sua salvação. Tem que pensar, eu realmente sou salvo? Porque eles ouviram, eles creram, eles frutificaram. Se eu ouço, se eu crio, eu tenho que frutificar. É implícito, está implícito isso. Mas não somente isso. A outra parte que eu achei muito interessante, continuando. Conheceste, desde o dia que eu vi, e conhecestes a graça de Deus em verdade. E olha esse verso 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Eles colocavam em prática o que o seu líder estava ensinando. O que Epáfras estava ensinando para eles, eles estavam colocando em prática. E o Epáfras falou isso para Paulo. Epáfras mostrou, olha, vocês estão fazendo o que ele está falando. E ele está me contando isso. Isso alegra o coração. Claro que essa é uma moeda de dois lados, ou uma faca de dois gumes. Por quê? Porque o líder, ele tem que falar em humildade, ele tem que demonstrar as mesmas atitudes que Paulo demonstrava, mas se o líder ensina o que é certo, se o líder mostra com amor o que deve ser feito, qual deve ser, no caso o pastor, qual deve ser a atitude da ovelha? Seguir. Por quê? Digamos que o líder, o pastor, ele abre a porta para levar as ovelhas para um pasto. E aí ele vai conduzindo para que elas vão para aquele pasto, porque ali na frente tem um buraco. Indo mais para lá tem lobo. Se a ovelha não escuta o pastor, o que vai acontecer? Ela não vai nesse pasto. Ela não vai comer aquilo que o pastor está colocando para ela se alimentar. E isso é a obrigação do pastor, dar um bom pasto para ela se alimentar. Mas, se ela olha, não estou afim dessa grama aqui não. Isso aqui não é para mim. E ela decide tomar outro rumo. O que vai acontecer? Ela cai no buraco, ela cai na boca do lobo. Ou no caso, lembra de Pedro? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Então eles ouviam Epáfras. Mas eles não eram, como diz o pastor Bill, perfeitinhos. Eles não eram perfeitinhos. Eles erravam. E aqui eu quero abrir um parênteses rápido, antes de entrar neles. Existe um problema
nas igrejas, onde as pessoas não gostam, ou até como eu ouvi aqui do pastor Bill, que se espinham, né? Que se arrepiam, quando alguém fala alguma coisa para o pastor. Irmãos, não é pecado. Se algum irmão vê alguém andando desordenadamente, ele viu, claro que tem Mateus 18, quando a ofensa é entre si, mas ele viu o irmão fazendo algo que não deve fazer. Ele está vendo alguma coisa acontecer de errado, seja na igreja, seja fora. O que ele tem que fazer? Conversar com o pastor. Pastor, olha, eu não estou fazendo fofoca. Se eu quiser, eu vou junto até falar com a pessoa. Mas eu tenho que tratar um assunto aqui importante. Isso está errado. E assim, eu acho que está errado, o senhor me diz, mas pelo que eu sei que o senhor já nos ensinou da palavra de Deus, fazer essas coisas aqui estão erradas. Não é? O que o senhor acha? Não tem que tratar esse assunto? Epáfras fez isso. Epáfras foi falar com Paulo que a igreja estava com problemas. Ele falou as coisas boas, mas ele também foi falar dos problemas. Por isso Paulo escreveu essa carta. Da mesma forma que uma outra epístola uma outra carta de Paulo que foi escrita porque ele ouviu, chegou alguém lá falando para ele, olha, está acontecendo isso. Vou dar uma dica. A família é do mesmo nome da minha filha. Os da casa de Chloe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Eles levaram todos os problemas que tinha em Corinto. E aí Paulo começou a tratar problema por problema na igreja de Corinto. A mesma coisa foi aqui em Epáfras, com Epáfras, aos Colossenses. Ele foi lá e disse, ele não sabia o que fazer, ele era o pastor da igreja, ele era o ministro. Mas aí é que está, se ele não estava tendo a capacidade de lutar contra os problemas que estavam chegando, o que ele fez? Ele foi no líder. Se eu não sei tratar com alguma coisa, talvez pelo tempo de pastor que eu sou, o que eu vou fazer? Eu vou correr no pastor Bill. Pastor Bill, o senhor tem tantos anos de ministério, muito mais do que eu. Então me ajuda, porque aqui não sei o que está acontecendo. Esse é o princípio básico. Mas é necessário, se a coisa não está certa, não hesite em conversar. Esse é o que o texto está ensinando. Lembra que eu falei, uma pregação expositiva, e esse é o que o texto está falando. Problemas precisam ser resolvidos. Se eu simplesmente faço assim, não é comigo, não é problema meu, o que acontece? Ele aumenta. E quando você menos vê, a igreja divide. E nós não podemos ser assim. A igreja precisa andar certinho. Precisa seguir os princípios bíblicos. Agora voltando fechando os parênteses que eu abri. Efésios e Colossenses são cartas consideradas quase iguais, porém a diferença é que Efésios é tratado sobre o corpo de Cristo. Colossenses, ele vai tratar daquele que é o cabeça, da supremacia de Cristo, e era isso que era atacado naquele momento. E o problema em Colossos era que a supremacia de Cristo estava sendo atacada. E os colossenses precisavam aprender a se defender e não aceitar ensinamentos contrários aos ensinos dos apóstolos. Por isso que a gente ensina tanto, bate tanto, igual hoje eu estava ensinando, tratando sobre bibliologia. E aí eu dei muitos exemplos para eles. Precisam saber o que você precisa saber o que crê. Porque quando alguém vem e fala alguma coisa que não condiz com a Bíblia, o que você deve fazer? Opa, pera, não, a Bíblia não está dizendo isso não. Só que eles não sabiam lidar com os problemas dos colossenses. Eles não estavam sabendo lidar com os problemas. E nós precisamos tomar isso como lição. Se eu vejo um problema, algo que não está certo, pera, não, a Bíblia não diz isso. E aí eu tenho que tratar isso, tenho que resolver. Eles precisavam crescer. E a vida cristã, ela consiste de crescimento. E nesse objetivo é a mensagem de hoje. Nós vamos tratar sobre crescimento. Como deve ser o viver daqueles que são filhos de Deus. Mas não se preocupe. Essa foi a minha introdução, mas eu não vou pregar mais horas e horas não. Vou terminar no horário. Devemos viver de maneira digna do Senhor. Devemos viver de maneira digna do Senhor. Verso 9. Vou falar para o verso 9.
Paulo dá toda essa introdução aqui, dando graças a Deus pelo que ele ouviu, pela fé, pelo amor, pela esperança, pelos frutos. E aí ele termina aqui no verso 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aí ele vem no verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Parece que ele está falando ele usou 3 palavras, parece que é a mesma coisa. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Dentro do português, praticamente para nós, é quase a mesma coisa, então pequenas diferenças. Mas não no grego, não no que Paulo está falando aqui. Sendo cheios de conhecimento, qualquer conhecimento, era qualquer coisa que eles precisavam conhecer? Não. E esse era um dos problemas. Ali estava tendo a raiz do... Ainda não existia o gnosticismo, mas o gnosticismo ia vir depois, mas ali tinha o pré-gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eles criam, estavam entrando na igreja, infiltrando isso na igreja, que Cristo era um semideus, o que nós falamos hoje na aula um pouco sobre isso. Cristo não era Deus, mas que você poderia conhecer a Deus de uma forma mística, uma coisa assim que só você pode sentir um negócio diferente, mas você tinha que seguir eles. Isso estava entrando na igreja. Por isso até dei exemplo do Vale do Amanhecer. Às vezes, a gente não entende certas coisas da palavra de Deus e muitas vezes a gente fica pedindo e orando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber o que fazer. Mas como que eu vou fazer isso? Estudando e lendo a Bíblia. Muita gente acha que precisa sentir alguma coisa para ter um relacionamento com... Não, eu estava orando e eu senti uma coisa diferente. E eu sei que Deus ouviu a minha oração porque eu senti lá dentro. A Bíblia não fala de sentimento. A Bíblia fala de oração, a Bíblia fala de leitura, de conhecer a Deus. É esse conhecimento que ele fala. É um conhecimento que não é esse conhecimento que eles pregavam lá em Colossos e não é o que é pregado hoje em dia nas igrejas por aí. Falsas experiências. Porque não é de experiências que a gente vive, é da Bíblia. É de conhecer. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você tem segurança do que você crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai aumentar quanto mais você lê a Bíblia. Você vai conhecer a vontade de Deus se você lê a sua Bíblia. Isso é um feijão com arroz. É o básico. Mas muita gente não lê a Bíblia fica parada num canto, não faz devocional, não estuda, mas quer saber a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Mas não vai saber mesmo. Porque não conhece a Deus como deve ser. Quer ser conhecido, como ele deve ser conhecido. Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar. Coisas básicas da vida cristã e que muitos não vivem, não fazem. E é isso que ele está falando aqui. Ó. Conhecer. Não é qualquer... Eu vou orar para que vocês sejam cheios do conhecimento. E não é qualquer coisa. Quando essa palavra cheios, a ideia ali, em outra versão vai falar pleno. Sabe quando quando a gente é criança e que a sua mãe vai colocar, no caso quem toma refrigerante, ou o suco, ou o iogurte no copo, ele quer que coloque só pela metade? Não, ele quer que põe lá transbordando ali o copo para fora. Ele quer o copo bem cheio para ele tomar. Ele quer o copo transbordando. E é isso a ideia aqui. É ser cheio de transbordar. É pleno do conhecimento de Deus. É assim que você vai entender a vontade de Deus. É assim que você vai viver a vontade de Deus. O conhecimento que eles defendiam é um conhecimento intelectual, mundano, até que discriminava. Mas o que Deus quer é igual que Cristo... Lembra quando Cristo falou, eu e o Pai somos um? E a Bíblia diz que nós devemos ser um em Cristo? É plenitude do Espírito Santo. É um conhecimento, é você saber realmente o que Deus quer. Não me refiro a decisões, será que eu compro isso, será que eu compro? Não,
mas é saber que Deus quer que você seja fiel a Ele. É saber que Deus quer que você o ame e que você ame seu irmão. Lembra de Miqueias, capítulo 6? Agora o verso, eu não lembro agora, mas é no capítulo 6. O que teu Deus requer de ti? Que andes humildemente com teu Deus, pratiques a justiça, ou ames a justiça. Deixa eu ir lá que, como eu não estou conseguindo falar de cor, Miqueias, capítulo 6. Eu sei de cor, mas fugiu. Miqueias 6. Verso 8, é o verso 8 mesmo. Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Quando a gente entende isso, todas as outras coisas, elas se tornam secundárias. Porque você entende o que é a vontade de Deus para você e para a sua vida. Você entende. E não é algo complicado. Sendo cheios do conhecimento, ali no verso 9, em toda a sabedoria. Essa palavra sabedoria, você conhece alguma? Sofia? Dona Sofia? Sofia significa sabedoria. O nome vem daqui. Não é qualquer sabedoria. É uma sabedoria excelente. É algo muito nobre. É algo muito superior ao que a gente está acostumado. E Ele quer que nós tenhamos essa sabedoria. Que é o conhecimento com a sabedoria e com inteligência espiritual. O que é essa inteligência espiritual? É saber discernir o que é certo do errado. Quando você estuda, quando você lê a Bíblia, você conhece a Deus, você tem a sabedoria que Tiago fala, a sabedoria que vem do alto, e aí você sabe discernir o certo do errado. Aí você aprende, na hora você percebe, não, isso aqui não está certo. Não é por aí não. E não me refiro só à doutrina. Aqui ele está falando com eles a respeito de detectar os falsos mestres, aqueles que estavam tentando introduzir heresias na igreja. Mas não é só isso. Você vai saber, aí você vai ter esse conhecimento para poder discernir, para poder dizer, olha, se eu tomar essa decisão não vai dar certo, porque isso vai afetar minha comunhão com Deus, isso vai afetar a igreja, vai afetar minha assiduidade nos cultos, isso vai afetar minha comunhão com os irmãos, vai afetar até o meu tempo com a minha família, de leitura bíblica. É disso que ele está falando quando ele fala lá no verso 9, no final, de sabedoria espiritual, de inteligência espiritual. Champlin diz o seguinte: os homens deveriam aprender a pensar e agir conforme faz o próprio Deus, com base em sua sabedoria e discernimento, o que é espiritualmente transmitido. Só salvo pode ter isso, através do contato espiritual com o seu Filho e com o seu Espírito Santo. A sabedoria, ela é geral, o discernimento ele é particular, sendo a aplicação da sabedoria a casos e circunstâncias específicas. Ou seja, você vai ter o conhecimento, a sabedoria e esse discernimento para entender que cada passo que você vai dar, você vai saber o que deve fazer. Você não vai ficar mais naquela, eu não sei o que fazer. Olha, a vontade, eu queria tanto fazer a vontade de Deus, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, o que eu devo fazer aqui, que decisão eu devo tomar. Quando você entende essas coisas aqui e põe isso em prática, você aprende a tomar esse tipo de decisão. E é algo mais automático. É algo, o Espírito Santo ele fala com o nosso espírito para que você tome a decisão certa. E é disso que ele está falando. Primeiro, sendo cheios do conhecimento. Segundo, por quê? Por que eu tenho que ser cheio do conhecimento? Por que eu tenho que ter sabedoria? Por que eu tenho que ter inteligência espiritual? Qual é o motivo? Olha lá no verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Havia esses dois problemas lá nessa igreja. Tinha o ascetismo
O ascetismo, ele dizia assim: os ascetas religiosos deveriam viver uma vida com austeridade dos prazeres mundanos, com a intenção de conquistar o máximo domínio espiritual. Os prazeres carnais, ou seja, que são naturais dos seres humanos, seriam considerados pecaminosos e deveriam ser abnegados. O que era isso? Você já viu um monge? Um monge é um asceta. É aquele que diz: não pode nada, não pode. Igual com as igrejas, a mulher não pode nem passar batom, não pode fazer nada. Né? É um legalismo. É querer viver uma vida de santidade forçada. É forçar a barra, sabe? É viver não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia, quando fala para as mulheres, fala de modéstia. Mas não pode nem cortar o cabelo. A Bíblia não fala que não pode cortar o cabelo. Mas era isso que eles estavam ensinando. Olha, para vocês entenderem a vontade de Deus, vocês têm que se isolar de tudo. De tudo. E aí eles foi onde surgiu os monges. É onde tem os monges, onde tem essas pessoas que acham que eliminar tudo da sua vida vai fazê-los fazer a vontade, agradar a Deus. Não é isso que agrada a Deus. E tinha o oposto. Nessa mesma época tinha o oposto, que é o hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Já viu aqueles que falam: vem como você está e continue desse jeito, não tem problema, Deus ama todo mundo, o importante é viver, Deus não se importa com a sua vida lá fora, desde que você venha. Já viu isso em algumas igrejas? É isso que eles falavam. Um filósofo chinês, ele fala o seguinte: metade da nossa vida a gente passa dormindo. Boa parte dessa vida é desperdiçada quando se é criança e a outra parte quando se é velho, porque você não tem consciência das coisas, você ainda é muito inocente ou não dá conta mais de fazer as coisas. E mais um pouco da sua vida você fica doente, ou seja, sobram uns 10 anos. Então, bora aproveitar a vida. Deixa a vida me levar, o resto vocês sabem. Isso era o que eles estavam ensinando. O oposto daquele que dizia não faça nada, esse diz faça tudo. Viva a vida. Isso é o que a gente mais vê no mundo. Para que igreja? Para que vou desperdiçar meu tempo? Ou jovens cujos pais trazem para a igreja, vêm, acompanham os cultos, e a gente tem visto muitos filhos de crentes e filhos de pastores indo para o mundo. Não, meus pais me levavam para a igreja, mas para quê? Eu sempre via eles lá brigando, ou problemas financeiros, a gente não conseguia ter nada. Eu vou viver a minha vida. Esse é o oposto. E era o que estava acontecendo também. Tinham esses que tentaram influenciar eles para isso. Isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é conhecê-lo. Agradar a Deus é falar com Ele e deixar Ele falar com você. É você deixar que Ele tenha o poder na sua vida. Lembra quando Jesus fala que dizem que adoram a Deus, mas negam-lhe o poder? Muita gente diz que vem para a igreja, diz que é filho de Deus, é servo de Deus, mas Deus não controla a vida. Pensa mais ou menos: eu sou dono do meu nariz, eu escolho, eu faço o que eu quero. Mas é assim que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia diz: eu devo deixar que Deus controle a minha vida. Deus controla a minha vida. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esse conhecer, ele envolve intelecto e prática. Eu conheci um casal, um tempo atrás, que eles vinham para a igreja, alguns anos atrás, vinham para a igreja, não aqui, em outra igreja. Eles iam para a igreja e gostavam de brigar por qualquer coisa. E brigar no sentido assim: olha, essa irmã não devia estar vestida assim, esse irmão não devia fazer isso, essa Bíblia não devia ser usada, e brigavam por tudo. Sabe aquele zeloso ao extremo? Hoje eles estão separados.
É um zelo errado. E é disso que ele está falando para eles. Não adianta eu ser extremista achando que eu agrado a Deus. Não adianta eu viver do meu jeito, porque eu também não vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus quando eu busco Ele. Quando eu busco conhecê-lo e deixo Ele comandar a minha vida. Porque aí eu vou frutificar, como Ele estava frutificando. Conclusão. O verso 12 diz que Deus nos fez idôneos para a herança dos santos na luz. Ou seja, qualificados para o céu. Ele nos fez qualificados para o céu. E nós devemos viver como cidadãos do céu. Pois é o que nós somos. Nós fomos qualificados. Aqueles que creram em Cristo foi qualificado para o céu. E deve viver com isso em mente. Para andar um andar digno do Senhor, para viver, para agradar ao Senhor. O propósito da vida não é agradar a nós mesmos, mas sim agradar ao Senhor. Efésios 4:1 diz: devemos andar de modo digno da nossa vocação. Filipenses 1:27, e do modo digno do Evangelho. E 1 Tessalonicenses 2:12, do modo digno de Deus. E o 1 Tessalonicenses 4:1, devemos andar de maneira a agradar a Deus. Não é os extremos. É conhecendo. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu o busco, mais eu vou agradá-lo e vou conseguir frutificar. Do contrário, não serão frutos. Vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa que possamos todos andar de modo digno do Senhor. Sei que muitas vezes achamos que estamos agradando ao Senhor com determinadas atitudes. Que nós possamos refletir de acordo com a tua palavra e andar realmente como ela nos orienta. E que possamos crescer e frutificar para a tua glória. Abençoa o retorno para os nossos lares. Livra-nos, Pai, de todo mal. Abençoa a semana de cada um dos irmãos e que eles possam refletir o teu nome e a tua glória no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que eles estejam. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.